Oi pessoal, tudo bem? Começa agora o Futuro Talks, um programa em que eu recebo as principais lideranças do setor da saúde para debater a saúde e as transformações do setor. Antes de eu apresentar o tema para vocês e apresentar o nosso convidado, eu preciso convidá-los a assinar o nosso canal. Não se esquecer de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bom, vamos lá, a gente vai falar hoje aqui sobre o futuro da indústria farmacêutica. Vocês sabem que a indústria farmacêutica teve um grande protagonismo agora nesses últimos anos, principalmente por causa da pandemia. E tem muitas transformações acontecendo nesse setor. Para debater essas transformações, eu tenho a honra de receber aqui o Antônio Silva. Ele é diretor de estratégia e acesso da Roche Pharma Brasil. Antônio, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Natália, assim, obrigado pelo convite e feliz de estar aqui com você, participando desse seu canal e desejo todo sucesso nesse seu empreendedorismo, porque a gente precisa muito de informação de qualidade. Obrigado. Muito bom, vai ser muito bacana esse nosso papo aqui hoje. A ideia é a gente conversar um pouco sobre todos esses movimentos. Eu queria já, para começar esse nosso assunto, puxar esse tópico principal que eu trouxe na abertura, né? Em 2020, 2021, agora, a gente viu um protagonismo da indústria farmacêutica. Antes, as pessoas entendiam o que fazia a indústria farmacêutica, mas não tinham ali, assim, uma grande profundidade. Eu queria ver um pouco a tua visão sobre isso, assim, o fato de hoje, a indústria farmacêutica está mais, né, conectada com as pessoas. É importante, né? Qual que é a importância dessa mudança, desse impacto com a população? Não, realmente, assim, acho que a pandemia, uma crise sanitária sem precedentes, né, nos últimos 100 anos, traz à tona, assim, qual é o benefício que todos os atores de saúde podem trazer para tentar fazer esse enfrentamento. E foi bonito ver todas as indústrias se mobilizando para buscar inovações tecnológicas ou mesmo produtos que poderiam trazer benefício para esses pacientes. Acho que isso ficou muito reforçado. Eu acho que isso ganhou espaço em todos. A gente conversa muito que durante os almoços de domingo, em cada casa, a gente viu pessoas discutindo saúde. Com profundidade, assim, querendo saber, buscando informações, e eu acho que esse é o grande passo, né? Assim, o passo de chamar toda a população para o jogo de melhorar a saúde. E a indústria farmacêutica mostrou seu papel. Para se ter uma ideia, né? A gente viu vacinas sendo desenvolvidas em tempo recorde, tratamentos efetivos, né? Tentando buscar efetividade nos tratamentos contra a Covid e também na parte diagnóstica, que a gente não pode esquecer que isso também, ter o diagnóstico preciso, também foi algo muito importante. Então acho que o papel da indústria foi reforçado, da indústria de inovação, e que não tem como enfrentar problemas complicados de saúde de forma singular. Todos tiveram que trazer e aportar seu grãozinho de areia, mas para a gente vencer, passar por essa crise que foi tão difícil para todos nós. E agora, nesse contexto, você trouxe muito um cenário do que aconteceu nesses últimos tempos por causa da pandemia, mas na tua experiência você tem já 2 décadas de indústria farmacêutica, né, Antônio? Assim, não sei se é bom ou ruim, né, mas assim, é bom. E eu queria te ouvir um pouco sobre essas transformações. Foram muitas transformações ao longo das últimas 2 décadas, não só olhando para a ciência, mas também para o negócio em si, né? Eu queria te ouvir sobre esses grandes marcos da indústria, só pegando esses últimos 20 anos. Assim, é que quando você me convida a pensar dos marcos, assim, eu sempre olho e não posso, assim, eu vejo que na era quando a gente não tinha antibiótico, quando o problema sanitário eram as infecções, assim, a indústria participou de forma decisiva. Quando o problema foi a depressão, a indústria veio. Quando a gente viu que o problema era câncer, a indústria também teve um chamado e veio forte. E quando o problema foi a doenças assim como a AIDS, a indústria também teve, assim, o seu protagonismo de buscar soluções. Então são várias, né, se a gente olhar esse universo dos últimos 20 anos, assim, a gente teve grandes avanços. Assim, eu vou falar uma coisa que me marcou muito, né? Assim, e como a ciência dá uma reviravolta. Uhum. A gente viu que, por exemplo, tinha um caso muito peculiar, que um pesquisador, né, chamado Dennis Sleiman, ele em 1989 foi apresentar um estudo
E, assim, ninguém acreditou no que ele estava desenvolvendo, que era um anticorpo monoclonal que seria capaz de tratar um tipo específico de câncer de mama. 10 anos depois, esse mesmo pesquisador foi dentro do maior congresso de oncologia apresentar e foi aplaudido de pé por 10 mil pessoas, porque ele conseguiu trazer esperança, né? E depois veio a cura 5 anos depois para um tipo de câncer específico. Eu acho que esses são marcos, e igual eu estou falando, assim, existiram diversos avanços como esse, né? Muito ligado à área de câncer, muito ligado à área de hepatite virais. Se a gente olha assim, hoje tem cura. Sim, tratamentos crônicos, assim antes, não era. Então, assim, eu acho que a indústria tem buscado trazer esse avanço, sempre visando não só o tratamento paliativo ou crônico, mas buscando cura. Sim, então teve muito a ver com o avanço da ciência, muito apoiado pela indústria e trazendo essas transformações que mudaram de fato a vida dos pacientes, né? Não, sem dúvida. Acho que a indústria, ela busca exatamente esse ponto que você falou. Assim, onde tem uma necessidade não atendida, é onde está o esforço da ciência, porque é aí que a gente vai causar o maior impacto e gerar mais vida, porque ninguém quer ver as pessoas doentes. A gente quer ver as pessoas sadias, felizes. Então esse é um grande caminho que a gente está perseguindo e dá muito prazer trabalhar num setor onde a gente vê esses avanços. Não são só flores, assim, e buscar inovação significa tomar risco, que muitas coisas que a gente aposta não vão funcionar. Mas a gente tem que acreditar e colocar o esforço para beneficiar, porque a gente sempre pensa o que vai vir depois. Então a gente precisa buscar incansável esse caminho da inovação. Eu costumo brincar que a gente que trabalha com saúde, seja na indústria, no jornalismo, o médico, quem presta serviço, trabalha com um propósito, né? Porque você vê ali o resultado de alguma forma impactando, que seja uma informação, que seja um tratamento, muda a vida, né? Não, sem dúvida, assim, e esses são os exemplos que a gente tem que sempre buscar, porque assim, você olhar e falar o impacto que o meu trabalho, o trabalho de todas as pessoas que estão nesse ecossistema de saúde, levar essa esperança, levar mais vida para alguém, isso realmente não tem, porque isso é muito mais assim, gratificante. Eu nesses últimos anos assim, tenho visto cada exemplo que assim, são marcos, podem ser casos pontuais, que a gente também não consegue contactar todas as pessoas, mas assim, a gente se sente abraçado e reconhecido com o avanço quando a gente vê um sorriso, ou quando a gente vê uma história de vida ser completamente mudada por uma terapia que não existia, foi desenvolvida e que chegou de forma acessível a alguém que precisava. E até agora, a gente falou muito sobre os avanços da ciência, os avanços da indústria, muito relacionado, né, a tratamento, a descobertas que impactam diretamente a vida das pessoas. Mas eu queria um pouco do cenário de negócios também, né? Mudou um pouco todo esse contexto de como a indústria trabalha e como a indústria se movimenta. E eu queria um pouco que você trouxesse a tua visão sobre isso e trazendo a Roche também para esse contexto. Tá. Assim, nós que estamos numa indústria de inovação, a gente tem que se reinventar. Assim, então a gente tem buscado muito como empresa, e não estou falando que é melhor ou pior, só estou mostrando que a gente também, como a ciência traz avanços, a gente também tem que mudar o modelo operacional. A gente por muito tempo focava muito só no tratamento. Hoje a gente tem olhado uma visão mais aberta, tentando achar assim como a gente colabora na jornada do paciente. Por quê? Porque se a gente tem internamente uma ambição, de novo, que eu me conecto muito com isso, que é o propósito, né? Que nos próximos 10 anos a gente quer trazer de 3 a 5 vezes mais inovação e resultados clínicos para os pacientes, para quem precisa, com 50% de redução do impacto para a sociedade, em termos de custo. Quando você olha isso, a primeira vez que eu escutei isso, eu falei, uau, assim, isso me conecta, porque aqui eu vou precisar me transformar em ter um outro pensamento, fazer coisas diferentes, porque o modelo que a gente tem não vai conseguir fazer com que os medicamentos cheguem e que a gente tenha esse impacto positivo no sistema de saúde. Então o primeiro passo foi pensar na jornada.
Porque o tratamento, para quem precisa, é super válido e é necessário. Tratamento e monitoramento pós, né? Assim, esse paciente, como ele está depois. Mas tem uma fase, que é a fase da prevenção, do diagnóstico precoce para algumas doenças, que faz toda a diferença para o impacto no sistema. Porque pacientes que são diagnosticados com algumas doenças e numa fase inicial, ela tem uma altíssima chance de cura. Pode ser que não use medicamentos da nossa companhia, o que está certo. Mas assim, a gente deu vida para essa pessoa, a gente deu melhor qualidade de vida sem onerar o sistema. E o sistema pode ter alguma economia com esses pacientes e usar essa economia para tratar quem realmente precisa. Então isso, tratar a jornada mais do que somente o tratamento em si, e como eu acompanho, isso é o que a gente tem mudado a forma com que a gente olha o mercado farmacêutico. Num tripé muito forte. Ciência, a ciência tem que ganhar sempre. A tecnologia e dados. Porque para fazer isso, a gente precisa desse tripé. Olha, eu estou aqui te ouvindo e já tenho mais várias perguntas para fazer só dentro desse seu guarda-chuva, mas eu acho que dentro dessa questão da mudança de modelo, antes da gente falar desses outros aspectos, e conectando um pouco com o que você trouxe inicialmente, né? Ter muitos tratamentos que transformam a vida das pessoas é bom, a indústria investe muito nisso, mas nem sempre isso chega para o paciente na ponta, que é dar o acesso, né? E você trouxe agora essa questão desse olhar para a jornada do paciente, desde lá no comecinho até fazer com que esse tratamento chegue ao paciente. Como fazer isso? Como fazer com que os pacientes tenham de fato acesso a um tratamento? Essa eu acho que assim, esse deveria estar em nós, e está, assim, eu sinto, dentro da empresa e de outros companheiros, de quem está na saúde, como a gente de verdade faz acesso a quem mais precisa e quem precisa no momento certo. E para ontem eu escutei uma jornada de uma paciente que, assim, em oftalmologia, que poderia ser simples, mas a pessoa ficou cega por gargalos do sistema. Eu acho que isso a gente tem que abraçar e tratar de forma empática e verdadeiramente com ações concretas. E a gente, como empresa, a gente olhando isso, a gente também vê que aquilo, né, a colaboração é a parte inicial, onde a gente tem que ter diálogo, a gente tem que sentar, e não é só em palavras, a gente tem que ter planos, construir essa relação sólida de buscar as alternativas, que podem ser tradicionais ou não tradicionais. E isso é o mais importante. E, assim, e hoje, assim, a gente tem várias evidências que as alternativas tradicionais, elas funcionam e devem ser bem vistas para aquele modelo, para quem utiliza isso e que o sistema consegue acomodar. Para quando o sistema não acomoda, você tem que pensar fora da caixa e trazer modelos que estão funcionando em outros lugares, tá? E também desenvolver modelos próprios para que a gente consiga esse acesso. Inovação, sem chegar no paciente, a gente não cumpre o propósito. Pensando nesses modelos alternativos que você trouxe, eu acho que seria muito legal você comentar com a gente a questão do modelo de compartilhamento de risco, que a gente deu recentemente com exclusividade no Futuro da Saúde, né? Uma parceria de Roche e AC Camargo, que eu até vou colocar o link para vocês que estão assistindo a gente depois, se vocês quiserem acompanhar a matéria, mas eu queria que você trouxesse um pouco esse olhar para a gente aqui da forma mais simples possível, né? O que é esse outro modelo, esses novos modelos ou modelos alternativos para talvez ampliar o acesso? Não, primeiro, assim, eu não tenho como não agradecer você e seu veículo e todo o seu trabalho em divulgar isso. Porque a gente, assim, uma coisa que a gente aprendeu, e eu particularmente defendo muito, eu vi uma frase de um autor que ele falava que uma flor, por mais bonita, encantadora, colorida que ela seja, se não tiver as abelhas que pegam isso e polinizam isso em outros terrenos, esse projeto, né, que entenda a flor como um projeto, isso vai morrer. Não vai ser disseminado. Fica solitário. Fica solitário. Então, assim, o que você fez é um exemplo de um ator do ecossistema colaborando para que a gente semeie novos. Que o nosso modelo é muito simples, vou explicar, mas assim, ele é nosso ali com um objetivo específico. Mas eu fico imaginando um sistema onde todo mundo começa a gerar ideias e a gente vai construindo com esse pensamento de podemos errar, mas ajuste
e melhora, ajuste e melhora. Então, esse primeiro passo no AC Camargo foi um modelo muito simples, porque em saúde, né, assim, quando a gente vê dados em oncologia, a gente tem curvas, e as curvas são imedianas. Sendo que no começo das curvas, a terapia, a gente sempre é comparado a terapia inovadora versus o Standard of Care. E no Standard of Care, muitas vezes nos primeiros ciclos de tratamento, nos primeiros meses, tem pacientes que não respondem mesmo com a terapia inovadora. Então as curvas elas não se separam. Então o que a gente fez foi, então assim, o valor da terapia não está nesse começo de tratamento, mas conforme vai recebendo ao longo dos meses os tratamentos, essas curvas, o benefício começa a ficar mais pronunciado, claro, visível. Então o que a gente fez? Esse é um modelo de diminuir incertezas. Incertezas para o paciente, incertezas para o pagador e incertezas para o prestador. E a gente sentou, o AC Camargo foi um parceiro que também tem o seu objetivo estratégico e quis somar, falando, a gente pode testar, e a gente sentou, como discutimos a base científica, a base de compliance, de como a gente faz auditorias e garante esse benefício que chegue, no que a gente fala muito do triple win. Tem que ser bom para as duas, né, para uma empresa, para outra e para o paciente. E a gente conseguiu de forma simples, sem ser complexo, no modelo onde todo mundo olhou e falou, vamos testar e vamos avançar. Talvez daqui a um ano a gente faça ajustes, mas a gente já começa a ver que isso, a repercussão pós a sua matéria é muito importante, porque vários outros players começam a chamar para olhar e falar, por que não? Porque a gente estava sempre no, não, por quê? Agora a gente está no por que não. Se é possível, vamos fazer. Isso conecta um pouco com o que você estava dizendo um pouco antes sobre a importância do diálogo e um pouco do que a gente estava conversando antes de começar aqui, que é o diálogo avançar para a ação. Você sente que hoje o ecossistema de saúde, como você já bem mencionou, está mais disposto a dialogar e avançar para ações? Eu creio fortemente que sim. Eu acho que, é óbvio que não são todos. A gente sempre fala que tem aqueles early adopters, aqueles que estão mais, porque tudo isso depende assim, as empresas ou o sistema de saúde depende de pessoas. A gente sempre cai nas pessoas. Tem pessoas que querem e precisam, estão vivendo momentos de olhar e falar, eu preciso ter um propósito de mudar isso. Eu não posso conviver com essa complacência de ver pacientes assim. Então a gente consegue se conectar muito com várias pessoas que querem fazer a diferença. Os profissionais hoje têm uma abertura, até porque eu acho que, de novo, o Covid ele mostrou que não tem solução única e que para qualquer coisa precisa sentar vários players e a gente chegar em uma solução, em um consenso não vai ter, mas a gente vai ter, pelo menos a gente testar coisas diferentes para problemas de longo prazo que a gente já sabe de cor e salteado quais são, né? Então, assim, como a gente tinha falado, pequenos avanços, quando a gente começa a conversar não só do problema, porque o problema é provável, uns sabem mais, outros sabem menos, mas a gente tem um conhecimento muito forte qual é o problema. A gente precisa mudar o foco para, vamos decidir quais são os problemas prioritários que a gente vai abordar e discutir quais são os modelos que a gente pode aplicar para mudar esse cenário. Eu acho que isso está muito em pauta hoje e eu vejo muita disposição para essas conversas. E eu sei que ninguém gosta muito de falar sobre dificuldades dentro desse processo, mas eu acho que como uma parte de curva de aprendizado, talvez seja legal trazer um pouco do bastidor, no sentido de, assim, o que é o mais difícil? É sentar, colocar uma ideia que antes não fazia sentido, formalizar talvez um contrato, onde que está a dificuldade? Assim, a dificuldade, tudo que é novo, ela vai trazer... Como gera incertezas do novo. Então, assim, tudo isso que você falou, a gente viveu, né? Assim, então a incerteza, porque são duas, né? Você tem, quando você coloca duas pessoas, cada um pode ter uma visão diferente. Então, primeiro é como convergir no problema. Então, a gente buscou convergir no problema de falar, ok, tem que ser o triple win. Uhum. Não pode ser nem bom para um, nem bom só para o outro e nem só... Então, assim, como a gente converge? Então, assim, primeiro é como a gente converge. Segundo ok, qual é o nosso sonho conjunto? Definir um problema, agora é o sonho.
que a gente pensa, como a gente define sucesso para isso? Então, outra discussão, porque assim, cada um vê o sucesso e muitas vezes a gente quer o sucesso já. A gente sempre usa uma analogia que usa muito na metodologia ágil, a gente quer a Ferrari, viu? Uhum. A gente não pensa que a gente pode ir de bicicleta, sair do ponto A para o ponto B, a gente fala, não, vamos com a Ferrari. A gente tem que trazer todo mundo para falar, com a bicicleta a gente chega. E a gente vai construindo, depois a gente troca para uma motocicleta, aí vai para um carro e tal, e a gente vai chegar na Ferrari, mas lá na frente. E terceiro são as bases legais, né, contratuais, legais, que respeitem todas as regras, porque nenhuma das empresas quer furar, né, quer não, assim, o compliance é inegociável. Claro. E aí a discussão jurídica de contratos, marcos legais, o que a gente tem que fazer também é outro desafio. Tá? Então, assim, demora uns 6 meses, né? Não assim, é fácil, não, não é rápido. Porque até que 6 meses não é tão demorado. Não, assim, é que a gente fica... Isso é um outro ponto. A gente demorou 6 meses com esse. A gente acredita, porque a gente também criou o que a gente chama de biblioteca de soluções, onde a gente está registrando esses aprendizados, que no próximo a gente já pode olhar, fizemos assim. Mas lembrar que como o nosso sistema é fragmentado, e cada um pode ter a sua necessidade diferente, então a gente pode ter nessa primeira fase outras discussões que tomam tempo. Mas a gente está confiante que tem um avanço super bacana aqui. E aí, eu, obviamente, como jornalista, tenho que pedir o furo, né? Tá no radar da Roche fazer outras parcerias nesse sentido? Sim, assim, a gente acredita e a gente até foi ambicioso que colocou que a gente, o que a gente acha, né? Tanto é que tem gente que vários, quando você olha os analistas estrangeiros, eles falam o seguinte, o próximo blockbuster da indústria é dados. É ter resultado baseado em dados. E é isso que a gente quer. Então a gente olha e no prazo de 2 anos, a gente quer que ao menos 15% do nosso resultado venha com dados de paciente. Porque senão a gente não... Você vai falar, poxa, mas está sonhando muito alto. Talvez, mas se a gente não sonhar grande, a gente sonha grande, começa pequeno. Então, mas para chegar ali, a gente vai fazendo esses pequenos projetos, mas que todos eles, esse é um ponto importante também, Natália, que o projeto da Secamargo tem um potencial altíssimo de ser escalonado a outros lugares. Então, assim, o que a gente faz é pensando muito, pequeno, mas com o potencial de escalonar. Agora, esse resultado baseado em dados, já era a minha próxima pergunta mesmo. Então, você já falou exatamente do que eu queria perguntar. Antes você tinha trazido esse tripé, né? Ciência, tecnologia e dados. E dados como um tripé. Para quem não está dentro, né, do setor tão profundamente, qual que vai ser o papel de dados no contexto da indústria farmacêutica e como que a indústria e a Roche ali com a sua experiência estão olhando para esse cenário e trabalhando para isso acontecer? Assim, informação, dados e insights, eles ajudam a melhor decisão médica, uma melhor decisão de saúde pública. Então, assim, é tudo conectado. Então, se eu quero mudar uma política pública, eu preciso de dados. Eu posso ter opiniões, mas os dados é que vai gerar a discussão e vai trazer elementos. Se eu quero ir para a direita, se eu quero fazer para a esquerda. Então, assim, se aquele grupo de pacientes vão ter mais benefício ou não, e se eles têm resposta ou não. E isso também pode colaborar com se as terapias funcionam ou não, se eles têm as respostas esperadas ou não. Então, assim, se aquele grupo de pacientes... Pode acelerar o acesso ao paciente. Porque, assim, se a gente começa a ter dados gerando esses insights e melhores decisões médicas e melhores políticas públicas, num futuro a gente vai funcionar meio que um Waze, né? Assim, um Waze da navegação do paciente, fazendo com que a gente invista mais em prevenção e menos em tratamentos, que a gente consiga fazer o rastreio da população que precisa estar ali fazendo, ou, por exemplo, ou colocando no câncer de mama, mamografia no período certo, que fez seu exame e não voltou para retirar, mas tem alguma coisa. Então, assim, o potencial de usar dados para melhoria da saúde pública ou privada e individual ou coletiva é enorme. E é aí que a gente está apostando muito. E onde que a gente está nesse momento, pensando em dados? Ainda no comecinho? Então, a gente está bem no começo. Acho que a gente tem ilhas de soluções, a gente ainda está no pensamento isolado. A gente vê que tem ilhas de conhecimento, ilhas de excelência em dados. Não são muitos,
Mas a gente também tem que reconhecer que teve avanços, né? E potencialmente a gente pode usar isso de forma, porque a gente já vem, é uma beleza ter um DataSUS. A gente pode não valorizar, a gente tem muito que melhorar, mas ter um sistema como o DataSUS, que foi feito para reembolso, para pagamento, mas que ali dá para extrair e dá para melhorar. Esse pensamento, isso não tem país que tem com esse nível de detalhe para 200 milhões de habitantes. Ter um Conect SUS, onde eu, você e qualquer uma pessoa que está olhando, nos assistindo, consegue ver no seu celular a dose da vacina, onde recebeu, nos mais de 5 mil municípios, qual era a dose, qual era o lote, quem aplicou, tem mágica aqui. Tem mágica. Então, assim, a gente tem que avançar. Estamos longe, mas a gente já tem a base e eu acho que a gente tem essa disponibilidade em querer. Eu acho que a gente, sabe aquela que a gente falou do 80% dos problemas? A gente, assim, eu acho que é unânime de falar, isso é importante. A gente precisa começar a discutir como eu avanço sem querer a Ferrari, sem querer o perfeccionismo, mas como eu avanço com o que eu tenho para ir melhorando passo a passo o sistema, seja público, seja privado. E agora, pensando nos dados, agora só fazendo um paralelo dos dados, né? Um paralelo dos dados com o que você trouxe logo no começo, né? De essa mudança um pouco do olhar da indústria em não simplesmente só pensar, e não é só, né? Porque pensar no tratamento já é uma coisa gigante, mas pensar em modelos que sejam talvez personalizáveis de acordo para fazer o melhor caminho, né? Tanto de acesso quanto no sentido da indústria privada, né? Do mercado privado ou do mercado público. Esse é um olhar novo também, né? Sim, acho que a gente, assim, a gente sabe, a gente olhava que você pensava em populações gerais quando você fazia alguns estudos. Hoje, cada dia mais, a gente está pensando, uns chamam de medicina personalizada, outros chamam medicina de precisão, mas assim, é você buscar o tratamento correto para aquele grupo específico de pacientes. E aí a gente precisa muito de dados. Isso acho que a gente também avançou bem. Assim, de como na parte diagnóstica, como eu chego nesse diagnóstico. Precisa dar mais acesso a isso para que porque isso é um processo genômico, né? E assim, isso, quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, a gente tem trabalhado buscando alternativas, vai ser o segundo passo para que a gente tenha aquela medicina personalizada ou de precisão funcionando cada dia melhor. E aí você dá soluções personalizadas para quem for, né? Sim. Você não vai oferecer a mesma coisa para todos os lugares. Então, isso. Uma parceria com a C Camargo faz sentido assim, outra parceria com o SUS faz assim, e assim vai. Esse é o caminho que a gente acredita muito, que é o futuro da medicina, assim, com os dados vai nos ajudar muito a chegar nessa personalização do uso das terapias. Perfeito. E agora eu queria te ouvir um pouco sobre um contexto ali das suas 2 décadas de experiência em indústria farmacêutica. A gente sempre teve né, no nosso imaginário que um medicamento resolve todos os problemas, né? E às vezes isso acontece para estatina, acontece para antihipertensivo, assim, já um medicamento consegue abranger uma grande quantidade de população. Agora, a indústria ela está mudando um pouco esse olhar, indo para um caminho mais personalizado, às vezes até olhando mais especificamente para doenças raras, para uma mutação específica. Esse é um caminho natural? Eu acredito que sim. Assim, acho que toda a indústria vai continuar buscando qual é a necessidade não atendida para a população geral. A gente teve um resultado negativo, a gente estava apostando muito e investindo no desenvolvimento, por exemplo, de uma molécula para Alzheimer, que é uma necessidade que não atendida, muita gente. Que ia ajudar aqui, assim, a gente coloca a demência, Alzheimer, são assim, patologias que ainda tem um espaço para a inovação a colaborar. A gente, infelizmente, como é inovação, assim, não deu certo, que esse é o papel da indústria, né? Apostar, buscar a melhor evidência e, às vezes, se a evidência não funciona, ok, né? A gente não desistiu, a gente continua, mas
buscando alternativas para essas doenças e onde a gente vê que aquela necessidade ainda não está atendida aqui. Você pode melhorar, você pode buscar a cura daqui, né? Então a gente vê muito investimento em terapia gênica, que pode mudar completamente o desfecho dos pacientes. A gente vê as doenças raras e não é porque elas são raras, é porque assim, a gente vê que tem pacientes, tem cuidadores, tem famílias, tem a sociedade está sofrendo com isso. Então, esses são, e no câncer, né? A gente olha o câncer, tem cânceres que hoje são curáveis, tem muitos que ainda não são. E a ciência vai descobrindo marcadores, né, esses biomarcadores, outras terapias mais específicas. Por quê? Porque a gente está buscando como a gente melhora a vida de quem sofre com a doença. Então, é um caminho que assim, quanto melhor, assim, a gente teve sucesso ao longo dos anos, né, assim, com várias terapias. Então, e hoje elas são curativas. Então, assim, entre priorizar essas que já curaram ou outras doenças que têm uma brecha, é aí que está todo mundo investindo. Entendi. Não, faz todo sentido. E agora eu queria um outro olhar seu também de transformação. Eu sei que a Roche extinguiu, eu não sei se é a palavra correta, mas a figura do representante comercial, do ponto de vista de negócio. O quanto isso transforma o negócio e a visão que conversa com tudo isso que você trouxe aqui pra gente? Nós temos um modelo de negócio, né, que é pensando em jornada, então a gente teve que também buscar de sair do tradicional. Não que a gente não acredite no modelo anterior, porque ele nos trouxe até aqui, mas é que para a gente dar esse próximo passo, pensando em jornada, em que as terapias, a gente quer gerar acesso, a gente precisa gerar impacto para a sociedade, a gente também olhou e falou, poxa, a gente tem que buscar mais empreendedorismo, mais criatividade, em coisas diferentes. Porque se a gente só for fazer as mesmas coisas, né, assim, se eu tenho talentos dentro da empresa e eu falo o que ele deve fazer, que assim, ou se a visita, você deve visitar médicos, não que não seja importante, e é importante, mas assim, será que no mundo digital, será que no mundo onde as informações circulam de forma muito rápida, qual é o nosso papel? Então a gente convidou todas as nossas pessoas a pensar um pouco diferente, onde também a gente usou muito o que a gente chama de customer centricity. Há 10 anos a gente fala disso, tem que ter foco no cliente, mas assim, efetivamente a gente não avançou. Porque assim, a gente fez muita pesquisa para perguntar o que é adicionar valor ao cliente do ecossistema, seja o médico, seja o hospital, seja o pagador, seja a autoridade, né? Assim, de todos os players, e todo mundo opinou de uma forma onde a gente construiu esse novo modelo. Um modelo que pensa em empreendedorismo, em ser criativo, em cocriação e buscar essa visão integral de como eu contribuo na jornada, não só na terapia. E pensando no cenário do Brasil, no passado, quando a gente olhava para o Brasil, sempre a indústria trazia um pouco que aqui havia uma demora muito grande no avanço, né, das terapias, uma dificuldade de trazer pesquisa para cá. Você, com essas 2 décadas de experiência na indústria, tem visto mudança nesse sentido? A gente está mais rápido? Eu sei que a pandemia acelerou, mas assim, acelerou mesmo? Eu amo meu país, né? E assim, eu acho que a gente tem um sistema de saúde e eu acho que a gente melhora. Assim, óbvio que não é as melhoras. Se você olha o que a gente tinha lá atrás e hoje, a gente avançou muito. Podemos avançar melhor? Então, estamos no ideal? Não. Podemos avançar? Sim. Então a gente vê desde assim, as pesquisas. Hoje a gente consegue ser competitivo, né? Porque a gente, geralmente, nas nossas casas multinacionais, os estudos são multicêntricos. E quando se abre um estudo falando com um grupo específico de paciente, antigamente a gente mal conseguia colocar o Brasil no radar. Porque os outros países tinham mais agilidade regulatória para aprovação. Hoje isso acabou. Hoje nós somos... Já melhorou? Sim. Hoje a gente consegue ser competitivo e muito, né? A gente tem mais ou menos 1.300 pacientes envolvidos em estudos multicêntricos e só para te dar uma ideia... como o papel do Brasil, né? Infelizmente, com a guerra, né, da Rússia, Ucrânia, que eram 2 centros também que tinham muito enrolamento de pacientes em estudos clínicos, eles fecharam. Então, e aí, para não parar os estudos, o convite foi que se o Brasil não podia
cobrir esses pacientes, e a gente de forma ágil conseguiu, junto, e assim, não sozinhos, porque aí assim, toda a agência regulatória, todos os hospitais, os pesquisadores vieram e têm contribuído muito. Então tem avanços. Quando a gente olha incorporação de tecnologias, temos avanços. A gente, é perfeito, não é? Mas uma agência como a Conitec hoje, que dá clareza, que discute limiar, assim, podemos discutir se é o ideal ou não. Assim, mas eu acho que a gente saiu da incerteza para ter mais certezas. E assim, eu vejo um movimento muito positivo de todas as tecnologias, a indústria em geral tem feito submissões à Conitec, coisa que há 5 anos atrás todo mundo fala, se eu colocar na Conitec... Vai... Então assim, a Conitec tem avaliado de forma transparente, dado voz às consultas públicas, incluindo o paciente. Então, assim, tem avanços. Tem avanços. Essa história da Conitec é curioso, porque geralmente a gente escuta muitas críticas, mas, na verdade, parece que eles estão participando mais e sendo mais transparentes nesses últimos tempos, né? Não, eu assim, o que a gente tem visto é transparência, as decisões técnicas. Tem ajustes a ser feitos? Provável, mas assim, a gente avançou e tem um caminho muito... a gente olha o NICE, que já tem muitos anos, né? Quando a gente compara com a Conitec, mas a gente pode dizer que se a gente continuar nesse movimento, a gente vai ser referência para outros países abraçarem isso. Legal. Agora eu queria tocar numa pauta com você, que é uma pauta que... permeia ali o imaginário quando a gente fala de indústria farmacêutica, que tem a ver com custo, né? Tem medicamentos que nem sempre são medicamentos da Roche, mas são medicamentos ali que aparecem como o medicamento mais caro do mundo, esse outro medicamento que é mais caro do mundo. E eu recentemente participei de um debate em que foi discutido ali, junto com um grupo de pacientes e tal, o que a indústria pode fazer em termos de baixar custos, né? De transformar os medicamentos com preços mais acessíveis para a população. E eu queria te ouvir um pouco de quais são esses cenários, quais são as iniciativas e se é possível, né? Entendendo todo o custo com o desenvolvimento, com o risco, com a tecnologia. Não, eu acho que esse é um dos temas mais calorosos, vou dizer, quando a gente vai discutir em qualquer fórum, né? Eu acho que o que desenvolve a indústria, ela foca muito no contexto do valor. Que valor é A mais B mais C, e o preço faz parte do componente valor. E o que a gente olha, assim, em geral, é olhar e falar qual é o benefício, o que a gente está adicionando valor, tanto para o paciente quanto para a sociedade. Então, assim, esse valor, e muitas vezes isso reflete no preço. E aí falam assim, poxa, mas o preço é caro. E dou um exemplo, assim, de algumas coisas. O quanto é que, se você tem custos indiretos que você não vai utilizar mais, que isso na composição do preço, na indústria, no valor, quando a gente fala de valor, assim, a gente usa muito. Poxa, assim, se a pessoa ia no centro, ele tinha que ir receber transfusões, X transfusões mensais, etc. E tal. Isso não vai acontecer mais. Se eu vou proporcionar que a pessoa se ressocialize, vai entrar na sua vida produtiva. Então tem vários outros pontos que a gente quer transformar isso em valor e não na discussão de preço per se. Mas a gente entende também, eu particularmente entendo que esse é um tema que sempre vai estar na mesa. Por quê? Porque assim, os sistemas eles estão sobrecarregados, eles estão, assim, não são sustentáveis se a gente for continuar caminhando dessa forma. Mas também, assim, imagina, se a gente consegue fazer um grande chamado a olhar e falar, se a gente trata só realmente quem precisa. Acho que esse é o primeiro ponto. Aquele que necessita, e assim, diminuindo as ineficiências do sistema. Ineficiência que assim, não estou falando de desperdício, é que o paciente chegue no momento certo. Né? Assim, ele não chegue numa fase mais avançada, que o diagnóstico a gente já consiga prover acesso a ele para ele não ter deterioração da sua saúde. Então, esse custo que é indireto e o sistema não vê, e que para a gente olha, quando a gente faz todos os nossos cálculos e acaba não entrando nessa conta, nessa discussão ou nessa conversa de acesso, eu acho que esse é um passo importante que a gente tem que dar, assim, para que todos tenham clareza do que a gente está falando. Mas por isso que criam os novos modelos. Tá, assim, porque a discussão poxa, será que esse medicamento mais caro do mundo, né, assim, ele vai trazer benefício?
tem que sentar, assim, sair do buzzword mais caro do mundo, assim, e nem eu estou falando como um observador, né? Assim, se você sair dessa discussão e ver qual é realmente o benefício, se realmente o benefício são 3 anos ou mais, se eu consegui a cura para alguém, né? Se isso teve um impacto, talvez ele não seja o mais caro do mundo. E como mudar essa mentalidade das pessoas? Ou talvez como mapear? Vai ser com dados? Vai ser com dados, vai ser com novos modelos, vai ser com essa geração de confiança, vai ser com... Eu não gosto de usar compartilhamento de risco, né? Mas assim, são novos modelos para que avalie se isso está funcionando naquela população específica ou não. Porque a incerteza que a gente tem que... Assim, porque no ambiente controlado de estudo clínico, quando a gente discute com, né, as autoridades ou pagadores, eles falam, mas aquilo é no ambiente controlado. A gente tem que traduzir e garantir que isso funcione em vida real. Então, acho que gerar esses espaços que a gente tem visto que tem acontecido é um passo importante para a gente chegar e diminuir essa tensão do buzzword o mais caro do mundo, sem olhar o benefício e o valor que ele está trazendo. Perfeito. Não tem solução fácil, mas tem umas conversas que são necessárias ter. E agora, caminhando já um pouco para o final da nossa conversa, eu queria um pouco do seu olhar e da sua visão sobre quais são os caminhos da Roche agora para 23 e depois uma análise de quais são os caminhos do Brasil, né? O que o Brasil precisa fazer como país, tanto do mercado privado como setor público, para a gente avançar nessas questões que a gente trouxe aqui hoje. Sim, excelente pergunta. Como Roche, a gente vai ter, como empresa de inovação, próximo ano a gente tem alguns lançamentos em áreas que a gente já atua ou em outras áreas terapêuticas que a gente está entrando, sempre com esse olhar de como eu construo, como eu olho e gero, né, ciência, tecnologia e dados para gerar o acesso mais rápido. Então a gente está totalmente focado em conseguir conseguir projetos que a gente chama de triple win, que seja bom para o paciente, bom para o prestador e bom para a Roche, e também muito focado em moldar o ecossistema. Tá? Então a gente tem projetos que sejam em ter dados de interoperabilidade entre assistência primária e secundária, para que as pacientes com câncer de mama elas consigam ter uma preferência, seja na biópsia, assim como nas suspeitas. Então a gente tem um projeto no sul de Minas com isso, e aqui em Cotia, com parceiros. A gente não está sozinho, a gente nunca está sozinho, porque a gente sabe que sozinho não vamos conseguir. A gente tem um projeto de mobilidade, né? Porque a gente também vê que assim, quando você sai a mulher com câncer de mama, por exemplo, sai da assistência secundária para ir para a especializada terciária, muitas vezes está longe do seu centro. Então a gente está tendo parcerias, por exemplo, com empresas de mobilidade para fazer esse transporte, para diminuir terapia em casa, para a gente dar comunidade. Então, assim, a gente está olhando também nesse pilar de serviços, bem, modelos novos. A gente, assim, próximo ano a gente quer mais modelos, quer mais gente discutindo e a gente conseguindo, né, nutrir e avançar e melhorar o que a gente tem feito. Então é um ano que, assim, moldar o ecossistema, buscar os triple wins e desenvolver nossos talentos, né? Que as nossas pessoas sejam cada vez mais empreendedoras, cada vez mais buscando o nosso propósito, coisas diferentes e tendo essa abertura para colaboração. E agora a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é quais pautas a gente tem que ficar de olho na saúde em 2023? Eu acho que, assim... Sempre troca de governo vai gerar, assim, o que a gente, a pauta é o que foi, eu acho que a grande discussão é o que foi feito bem, que a gente deve continuar, aquilo que não foi feito, que a gente deve começar, e aquilo que a gente deve parar. Tá? Então a gente escuta muito, e o próximo governo a gente tem a grande oportunidade de reativar, e a gente tem escutado o Complexo Industrial da Saúde, né, que talvez com o aprendizado do que a gente viu nos últimos 10 anos, fazer diferente, não só repaginar. Eu acho que isso, porque aí a gente pode trazer inovação, pode trazer ciência e tecnologia muito forte para o Brasil, para tratar doenças específicas. A gente deve fortalecer a Conitec. Tá? O radar é como a gente fortalece também, por exemplo, a questão de financiamento em saúde. Porque o financiamento, assim, a gente vê que recursos às vezes existem,
né? Mas assim, a competição próximo ano por recursos, a gente vê o debate da PEC, é que sim, vai ser um ano desafiador, mas que a saúde entre em pauta e na prioridade para pelo menos a gente olhar e definir de forma muito clara quais são as prioridades em saúde que a gente quer mover em 23. Não vai ter dinheiro para tudo, a gente sabe, mas se definir com consulta popular, assim, quanto mais envolver a sociedade civil e os atores para definir, é isso, acho que isso é uma grande pauta. Pouca coisa, mas é muito. Né? Então eu olharia por esse lado. Então, não perder o que foi bem, começar e reativar coisas que a gente precisa e a gente construir algo de verdade porque em saúde infelizmente, a gente é complacente. Tá? Então, assim, isso não depende do governo. Isso também depende de nós como cidadãos, né? E a gente pode ter uma atuação muito forte nisso. Porque a gente é cômodo em aceitar que para alguém ter uma consulta, ela precisa chegar 4 horas da manhã no posto de saúde. A gente aceita. A gente aceita, a gente é complacente quando fala que uma cirurgia demora 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então, assim, como a gente também faz um chamado para a população, né, olhar e falar assim, se a saúde é prioridade, como a gente discute e debate isso para que essa complacência não fique tão marcada na nossa vida dia a dia. Olha, Antônio, só pela sua última resposta, eu já poderia continuar aqui uma entrevista e a gente continuar aqui falando, acho que sobre todos esses tópicos. Eu queria agradecer muito a tua presença, foi um grande prazer ter você aqui. Não, eu que agradeço você e assim, conte comigo e de novo, parabéns. Nós precisamos de líder, de vozes como você, fazendo essa polinização a tudo que a gente faz, porque assim, com matérias, eu te falo, você escreveu um editorial outro dia que eu vi assim que o otimista, o pessimista, e você para mim não é nem otimista nem pessimista, você é uma possibilista, você gera possibilidades. Obrigado. Gostei muito, obrigada mesmo, foi um prazer. É um prazer meu. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a gente até o final. Se vocês não assinam o canal, por favor, é só assinar o canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê, até mais.